para hidroginástica, para quando acabar a aula aqui, já correr para a piscina. Então, estou assim, muito feliz, demais. Que Tipo, legal, lá. Como é que é a e sensação? fechar o ciclo, aquela sensação de eu conseguir fechar um ciclo, tudo vai ficando pela metade, né? É uma sensação horrível e eu estou assim, muito feliz, principalmente com os resultados, né? Que legal, que bacana. Como é que é para você isso? Você saber que você é capaz, cara, de começar uma coisa e ir até o final. Eu creio que agora, antes, naquela última semana antes do desafio, estava começando a consolidar uma consistência ali, né? Uma consciência do o que comer, por que comer, a escolha ser uma escolha, não ser uma obrigação. E com o desafio, parece que assim, ter fechado o desafio, muito embora, tipo, sábado e domingo, domingo eu me movimentei com alongamento, mas sábado eu não fiz movimentação, né? Eu fiz meu xizinho lá. Mas, assim, você ser verdadeiro com você, né? Tipo assim, eu fiz tudo que dava para fazer, eu fiz, né? E fechar o ciclo foi tipo assim, cara, se eu conseguir fechar uma semana, eu consigo fechar 15 dias, eu consigo fechar 30, né? A coisa do pouquinho, do hoje, né? Por hoje nós vamos fazer isso aqui que está estabelecido. Não vamos fugir disso aqui. Foi muito bom, viu? Está sendo muito bom. Que delícia. Você já tinha conseguido lá emagrecer tanto nos últimos tempos, né? Em tão pouco tempo? Não, não. Ó, a gente conseguiu emagrecer 3 quilos um mês atrás, né? Foi uma semana assim que eu peguei bem pesado, caminhada todo dia, aquela que eu fiz certo também, né? Fiz certo. E fora isso, não tinha, era aquela coisa de 200 gramas, ou não perdia nada, perdia 1 centímetro. E assim, por mais que você fale assim, comemora 1 centímetro, você fica assim, puxa vida, deixei de comer aquilo, escolhi comer aquilo para perder 1 centímetro. Mas dessa vez a satisfação ela veio, né? Porque nas minhas medidas eu perdi bastante coxa e quadril. E cintura eu perdi 1 centímetro só, né? O resto aumentou, busto aumentou, né? Mas aí também nunca se sabe, né? Se é o Às período. vezes é o lugarzinho que você mediu, pode ter tido variação, às vezes a roupa, tudo isso Como sou interfere. eu mesma que meço, então, assim, medir braço dá uma trabalheira que eu vou te dizer, viu? Joga a fita para lá, puxa a fita por aqui, puxa aqui. Mas eu estou feliz com os resultados que estão se mantendo, que é a escolha da alimentação, né? É o conseguir não comer sem fome, porque hoje, por exemplo, eu vou para Hidro daqui a pouco, eu não tomei café porque eu não estou com fome. E é como você falou, energia tem muita aqui para gastar, né? Eu lembro muito daquele dia da caminhada que eu ia falando para mim. Você não está com fome, você não está com fome, você tem reserva suficiente, você tem reserva suficiente. Você vai andar mais uma quadra, somente uma quadra. Então, é tipo isso. Em outros tempos, tipo, eu vou fazer atividade física. Não, eu preciso comer, porque senão eu vou passar mal. Sabe a justificativa que a gente fala para a gente mesmo, né? Então, essas escolhas é que estão me deixando mais feliz, cara. Eu tô com 2 chocolates na geladeira, porque essa semana, sábado, teve célula e eu tive que fazer lembrancinha para a célula. E aí ficaram, geralmente não fica nada, porque enquanto eu estou fazendo, eu estou comendo um ou outro, né? E é tão bom, eu abro a geladeira, eu olho para ele assim, você está aí, você vai continuar aí. Aí eu fecho a geladeira de novo. Mas eu já disse que vou dar de presente para minha vizinha hoje. Vou devolver uma vasilhinha para ela e vai dentro já. Não pode ficar muito tempo também nessas coisas. Para quem está dependente alimentar, ainda está começando a desmamar, não dá para ter essa coisa em casa, não. Mas eu fiquei muito feliz, demais, assim, por ter finalizado um desafio de 5 dias, né? Porque eu nunca consigo. No segundo dia eu já desisto, e aí, deixa para a próxima semana, deixa para o próximo desafio, né? E às vezes pagando mesmo, né? Tipo assim, você joga dinheiro fora,
né? Então, eu estou radiante, viu? Pra começar o próximo desafio agora. Que delícia! Parabéns lá. Dá muito orgulho, sabe? Da pessoa que você está se tornando, porque não é só do resultado que você teve, é sempre sobre postura, né? Isso, né? É sobre o viver leve que você fala, tá leve, não tá pesado. Eu chego na casa da minha mãe, né? Eu fico até com dó da bichinha, né? Porque às vezes eu tô no jejum intermitente e não tô com fome e tal. Ela, minha filha tem tal coisa assim, assim. Eu digo, não, mãe, obrigada. Aí o meu tio vem, tem tal coisa assim, 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 você não quer comer? Eu guardei tal coisa para você. Eu digo, ô tio, não tô comendo. Aí eu fico, ai meu Deus, que vergonha, gente. Tudo que eles me oferecem eu não tô comendo. Mas Mas sabe o que que é mais doido? Assim, ó, a gente se condicionou a se sentir na responsabilidade de deixar o outro feliz, às isso. custas da nossa felicidade. Não faz sentido. Por que que você vai comer quando você não está com fome para que o outro fique alegre, quando aquilo não vai ajudar você a chegar no seu objetivo? Ah, o outro vai ficar triste. Ele é adulto. Ele É. vai dar conta de lidar com os sentimentos dele. E aí, outra coisa são as proteínas. Ela já deixa a cartela de ovo lá, né? Porque outro dia eu falei para ela, falei, mãe, é assim, mãe. Eu só posso comer qualquer coisa junto com uma proteína. Então, assim, eu amo fruta, eu amo melancia, eu amo manga, então sempre tem lá, né? Aí lá tem uma manga aí que você gosta. Aí outro dia eu falei para ela, não, mas eu não vou comer, porque eu só posso comer com proteína, né? E eu tô cheia, não tô, mais tarde eu vejo. Aí agora eu já vi que fica uma cartela de ovo lá perto do micro-ondas, como quem diz assim, agora ela não tem mais como escapar. Aí outro dia eu cheguei, eu cozinhei 3 ovos para você. Aí eu falei, ai, mãe, obrigada, então. Eu vou descer para resolver umas coisas, quando eu voltar, eu vou comer. Aí eu saí, resolvi umas coisas, voltei. Aí eu falei, cadê os ovos que a senhora cozinhou? Porque agora eu tô com fome. Aí sentei, comi os ovos, depois comi a melancia, né? Então, assim, ela está entendendo também, né? E ela fala, ai, minha filha, eu estou tão feliz com essa sua caminhada, eu estou tão feliz com esse seu progresso, porque é uma preocupação, né? Assim, são muitas comorbidades, né? Muitas doenças inflamatórias. Eu estou há 2 meses sem sentir dor, 2 meses sem ter crise de artrite. Então, assim, tudo isso tem sido uma satisfação e tipo assim, caraca, o que que é não comer leite, não comer açúcar, não comer trigo? Porque o meu médico já falava isso para mim. Laís, se você tirar esses 3 alimentos da sua dieta, Rotina, né? você nunca mais vai sentir dor, porque esses alimentos são altamente inflamatórios para o processo que você enfrenta. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu dizia, como ficar sem leite, sem açúcar, sem trigo, entendeu? Eu tô, ó, 3 meses que não compro pão para dentro de casa, não vem pão nas minhas coisas, leite eu não compro, né? Então, assim, são 2 meses sem nenhuma crise de artrite, sem doer nada, nada, porque eu não ficava. Uma hora era o ombro, outra hora era o cotovelo, aí outra hora era o tornozelo, outra hora era o quadril, quando não era o corpo inteiro, né, assim. Então, ela fala assim, eu estou tão feliz, filha, que você está seguindo, porque a vida inteira eu tentei emagrecer, mas começava e não dava certo, começava e não dava certo. E de janeiro para cá, né, ó, com esse final de semana, a gente fechou 10 quilos, né? Começamos com 128, né? E estamos com 118, 25, 10 quilos em 6 meses, né? Assim, é demais, é demais. Eu estou muito feliz, né? Vestindo as roupinhas assim mais coladinhas. Arrasa. E lá, uma última curiosidade aqui, que eu queria entender de você. O que que mudou? Por que que antes você sabia que isso não era bom e você já tinha até tentado tirar, mas não conseguia por recomendação médica? Mas o que que mudou quando você começou no programa Mulher Leve que você hoje olha e fala, cara, dá para fazer? Por quê? O que que mudou para você? Eu acredito que trabalhar as emoções, entendeu? Porque eu sempre tive muito esse problema com a emoção. Eu faço tratamento de transtorno afetivo bipolar. Então, sempre, até isso, né, deu uma regulada. Até isso, uma regulada nas. Então, a impulsividade, a compulsão, era tudo muito.
E aí você acaba alimentando isso também. Ah, é porque eu sou bipolar, entendeu? Então, trabalhar as minhas emoções, identificar os sabotadores, né? As dicas que você dá de como desarmar cada sabotador. Eu acho que a questão da declaração, cara, essa declaração, ela é forte demais, entendeu? Porque, assim, eu escolho, eu decidi construir. Então, são palavras ali, e eu fazer um dia de cada vez, né? O só hoje. Não, hoje eu escolho que eu vou tomar café legume. Lembra que no início eu falava, Nil, não desce legume no café da manhã? Era horrível, né? Aí eu fui aprendendo, foi tipo assim, eu lembro de uma vez que você falou para mim, quando eu estava meio querendo desistir, o que você fez até agora te deu os resultados que você tem. Então, vamos fazer diferente para que você tenha resultado diferente. Isso ali pegou muito, tipo assim, cara, eu estou há 16 anos acima do peso, e até agora tudo que eu fiz não mudou nada na minha vida. Então, foi tipo assim, você pegou na ferida, e aí eu falei, então vamos, né? Então vamos. Então, assim, mas as emoções é o principal de tudo. Eu estou menos irritada, eu estou mais leve, eu estou mais tranquila para fazer as escolhas, sabe? Porque antes era na força da raiva. Ai, todo mundo comendo bolo e eu comendo a fruta, né? E fora que a orientação, cara, eu já tive uma vez de fazer dieta, de ficar o dia inteiro só de fruta. Ai, eu só fruta hoje, né? Porque eu não vou engordar, porque fruta é saudável. E aí o pico glicêmico lá em cima, a dor de cabeça, o mal-estar, aquela coisa toda. O jejum, eu não conseguia fazer jejum, não conseguia. A água morta com sal Ô, gente, chuchuzinho, meu Deus do céu. Né? Eu não conseguia, eu lembro que você falou, gente, não vai dar certo, não. Jejum, já passo mal, aquela coisa toda. Então, o conhecimento que você traz para a gente do porquê não comer só fruta, do porquê não começar um café da manhã com fruta, né? Do porquê tomar 1 litro de água com sal. Tipo, o jejum, aí eu lembro que você falou, se passa mal, toma água com sal o dia todo, né? Até a hora que você quiser. Então, isso, água morna, né, com sal. Então, assim, o conhecimento que você traz para a gente é conhecimento. A Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é mais ou menos isso, né? Você traz a verdade para a gente e a gente é liberto porque a gente começa a entender como que o nosso corpo funciona, por que aquilo faz mal, e se aquilo faz mal, para que eu vou querer? Então, foi sobre isso, viu? Amei demais, já estou aqui ansiosa para o próximo desafio. As aulas, gente, eu nunca tinha assistido às aulas. Estou assistindo, tá? Agora. E você curtiu? Para você fez sentido o conteúdo das aulas? Ajudou no processo? As aulas de manhã cedo, né? O outro, eu lembro, já fiz comecei um de 15 dias com você e não terminei, né? Mas esse nós vamos terminar. Eu não assisti às aulas. Ai, gente, vai dar cedo para ficar ouvindo a Nil falar de que pode, que não pode, de emoção. Vou não, depois eu assisto a aula gravada e depois nem assisti a aula gravada. Então, assim, a aula de manhã, você começar com você aqui, dando um entusiasmo para a gente, puxando a orelha, aquela coisa toda, isso também fez toda a diferença. Porque você já começa, tipo, alerta. Você já começa alerta ali, sabe? Eita, fiz tal coisa assim, já não vou poder fazer, eu tenho que vigiar nisso hoje. Né? Então, assim, as aulas, sensacional, viu? Faz sentido a gente fazer tudo que tem que fazer, igual você fala, né? Não tenta fazer do seu jeito, não tenta mudar a receita, não vai dar certo. E essa semana foi assim, eu não mudei a receita, falei, esse bolo vai ser feito com a receita dela, né? Ela que criou o bolo, então vamos lá. E o que você entende, assim, para a gente finalizar, o que você entende de resultado que você teve? Quanto foi resultado na balança, mas o que mais você teve de resultado fazendo o desafio, agora tendo essa sensação gostosa de concluir? Olha, o resultado na balança foi 1,750 kg, né?
Para mim, isso é extraordinário, como eu disse, para quem só emagrecia 200 gramas, 300, ou nem emagrecia, né? Medidas, eu perdi quase 7 centímetros de coxa e pé e quadril. Quadril eu perdi 5 centímetros e coxa eu perdi 7 centímetros, né? Não, quadril 7 centímetros e coxa 2 centímetros, de cada lado. Diminuí cintura diminuiu 1 centímetro, né? O restante, como você falou, o restante ficou igual, né? Ficou do mesmo jeitinho. E essa leveza que eu estou falando para você, né? Essa leveza e a sensação de que eu consigo finalizar algo, que eu fechei o ciclo do desafio, né? Eu não fiquei pela metade, eu não fiquei com aquela sensação de, puxa vida, mais uma vez eu não terminei. Não, eu fechei um ciclo, né? Então, quando o ciclo fecha, a sensação é de eu sou capaz, a confiança de que, poxa, se eu conseguir fazer uma semana, eu consigo fazer mais outra semana, e se eu repetir esse resultado, é mais 1,750 kg que vai ser eliminado nessa semana. Então, assim, eu sei que dá para fazer mais, viu? Porque eu ainda teve refeição que eu não comi legumes, né? Optei por comida de verdade, mas não comecei pelo legumes ali, comendo fora e tudo mais, e foi escolha mesmo, né? Então, assim, isso também é importante, porque se não fosse a sua ajuda de tipo assim, tá, hoje eu escolho comer isso, na próxima refeição eu volto para a rota de novo, é aquela coisa do você se culpar depois, de ficar frustrado, se culpando. Poxa vida, por que eu comi? Ai, meu Deus do céu. Não, isso não tem, porque eu acho que isso baixa a autoestima da gente, deixa a gente down. Então, assim, não tem mais isso. É tipo, e aí, qual é a escolha que você vai fazer? Você vai escolher se manter no plano ou você vai dar uma desviadinha e voltar depois? Tem horas que eu olho e falo, não, vou escolher ficar no plano, não quero desviar, não vou. Tipo, não vou sair do plano por causa disso aí? Ah, vou não. Né? E uma coisa que você fala e que eu deixei anotada, é tipo assim, eu sou maior do que aquilo que me sabota, né? Não tem como eu perder para um bis, que eu amo. Não dá mais para perder para o bis. Agora eu até compro às vezes, compro, tiro 3, como e deixo lá na minha mãe, de que tá aí para vocês, gente, está aí, fica aí, não vai nem para casa comigo, né? Mas, tipo assim, são escolhas e isso mesmo de você olhar e falar assim, cara, não vou perder para um pastel, né? Só o óleo, só a gordura. E aí, tipo assim, eu comi legumes no café da manhã para eu comer um pastel agora? Ah, não. É sobre isso, sabe? Então, o resultado na balança foi 1,750, as medidas foram essas, e eu estou feliz demais porque eu fechei o ciclo. Que delícia! E a roupa-alvo já fechou? Roupa-alvo fechou no terceiro dia. No terceiro dia, aquela roupa eu comprei nos Estados Unidos numa viagem e ela não fechava. Eu usei ela o tempo todo abertinha nos Estados Unidos. Depois eu vou até ver. Tem várias fotos com ela aberta, tipo, quase um palmo aqui aberto. No terceiro dia a roupa fechou, gente. Pela primeira vez desde que eu comprei. Porque nem o dia que eu comprei na loja ela tinha fechado. Isso foi show. E já tem 2 bermudinhas ali, como eu falei, que elas estão com 3 dedos para fechar. É o tamanho 48, Nil. Eu estava no tamanho 52 em janeiro, e o 48 falta 3 dedos para fechar. Eu digo, essa é a meta desde os 15 dias. Delícia. Lá, parabéns, você merece, não pare. Não estava nem programado isso aqui, a gente vai ter um papo, mas eu tenho certeza que inspirou muito as meninas. Ai, vou fechar aqui que eu vou pegar água, tá? Tá bom. Gente, que gostoso, né? Quando a gente percebe isso aqui, a ideia, a gente começou a conversar aqui, a Laís e eu, e não estava nem programado, mas para você que fez o desafio, eu tenho certeza que você entendeu o sentimento dela, de falar, meu, que delícia saber que eu sou capaz de chegar até o final. E para você que talvez não tenha feito o desafio como você gostaria, é saber que essa mesma alegria, esse mesmo sorriso no rosto, essa mesma sensação de conquista, de que eu sou capaz, de que eu sou maior do que aquilo que me trava, essa mesma sensação você também pode ter. E não depende de você fazer tudo certo.
Aí, que linda, a Babi colocou, parabéns, Laís, você se tornou inspiração. Pois é, e nem estava programado. Gente, segunda-feira de manhã, você já acordar nesse pique, escutando o que você escutou, você só não se motiva se você realmente não tiver muito certa da vida que você quer. Olha para a Laís como, cara, se ela conseguiu, também sou capaz. Se ela tá com esse sorriso no rosto, não porque ela foi a pessoa que mais emagreceu no desafio, não é uma comparação de quem faz mais, quem faz menos. É você saber que você se tornou maior do que aquilo que te travava. É você saber que você é capaz. É você olhar para você e falar, se olhar no espelho e falar, antes de ser uma mulher magra, eu escolho ser uma mulher leve. Eu me trato com respeito, eu faço o básico bem feito e cada escolha de hoje vai me aproximar da mulher que eu decidi ser. E você saber que você é altamente capaz de conduzir a sua vida. E essa mesma energia, essa mesma força que você vai fazendo numa área da vida, você vai expandindo para todas as outras áreas da sua vida. É uma delícia quando a gente vê uma mulher tendo resultado, mas o resultado na balança é só consequência inevitável. Você vê que a Laís falou assim, eu consegui, eu concluí a semana, eu fiz o meu melhor, eu consegui, eu não fiz completamente. Teve dias que eu fiz conscientemente fora daquilo que estava planejado, mas eu não senti culpa, eu consegui voltar, agora está sendo leve. Uma orientação que o médico tinha me dado lá atrás, e que eu falava, não é inconcebível, hoje minha mente mudou, eu me tornei maior do que isso. Cara, com esse pensamento, com essa mentalidade e com essa postura, não tem como o resultado na balança não aparecer. Mas enquanto você estiver guerreando com um prato, uma questão que começa nas suas emoções e na sua mentalidade, não tem dieta que se sustente. E aí espero muito que esse papo com a Laís agora de manhã, não programado, mas eu falo que, pai, muito obrigada. Deus direciona todas as coisas. Eu tava aqui com o meu roteirinho preparado para conversar com você, e eu falei, pai, me guia, me dá paz e me fortalece. Me direciona, que eu seja luz, que eu possa entregar luz e revelar a luz que já existe dentro dessas mulheres, que elas saiam daqui inspiradas. E quem decidiu que não dá para ficar sem resultado, e resultado não só na balança, resultado como esses daí que a Laís passou para a gente, falei que elas tenham uma inspiração de como elas podem fazer isso. E que não seja através de eu ficar tentando convencê-las, mas de mostrar que o caminho é leve, o caminho é possível. E aí, agora de manhã, a Laís entra e a gente começa a conversar e não estava nem previsto e, sabe? Então, é gostoso quando Deus responde muito rápido. E eu espero que, não pelas minhas palavras e não por eu ficar tentando, parece que forçar você a entrar na sua cabeça uma informação. Não é a minha função. Eu estava conversando com Deus ontem antes de dormir. Eu falei assim, pai, não é a minha função ficar mostrando para a mulher, querendo que desça a goela abaixo de que ela tem que mudar, porque isso é pesado. Às vezes você não está afim, você não está pronta, você não quer viver aquele processo. Você talvez ainda acredite que o seu problema é falta de força de vontade. E talvez vai precisar o buraco ser mais embaixo, talvez a dificuldade apertar mais, para você perceber que não é que você não está se esforçando o suficiente, é porque você ainda está se forçando a fazer do jeito mais difícil. E se o jeito que você tentou fazer até hoje te entregou os resultados que você tem até hoje, e o resultado não tá bacana, qual o sentido de você continuar desperdiçando tempo precioso de vida, minando ainda mais a sua confiança em você, insistindo em fazer de um jeito que não funciona? Procure uma forma leve de fazer. E se você se identificou com a forma leve com que a gente trabalha aqui, um passinho de cada vez, retomando a sua confiança em você e não simplesmente uma combinação de alimentos num prato, você está super convidada para fazer o desafio de 15 dias e eu fico muito feliz, viu, Laís, de saber que você vai estar lá. Lia, já sei que você está lá também com a gente, né, Lia? Que coisa boa. Lia, ó, escuta o que a Laís falou aqui e leva para o seu coração, sabe? A Lia mandou mensagem para mim. Aí, ó, eu sou bobona, gente, eu me emociono. A Lia mandou mensagem para mim falando, né, sobre a dificuldade, também a questão dos exames, né, Lia, que precisa fazer uma cirurgia, e o médico já recomendou várias vezes para ela mudar a alimentação dela, e que tá difícil ela conseguir fazer.
Cara, olha o exemplo da Laís, sabe? Em algum momento para ela também foi desafiador, mas ela não parou, ela não desistiu. Gente, a vida de vocês é muito preciosa para vocês poderem ficar, sabe, vivendo aquém do potencial de vocês. Então, escuta, Lia, com os ouvidos de quem quer ouvir, quem quer se inspirar. Pega o exemplo da Laís. Pode ser que no início vai ser desafiador, você falar, não, não vou conseguir fazer isso. Mas, cara, se ela conseguiu, você é um ser humano ímpar, irrepetível, incrível, maravilhoso. Você vai conseguir também. Se você estiver num ambiente que te ajuda e você fizer o básico bem feito ali, e tem dias que você não vai dar conta de fazer, mas ajusta na próxima refeição, faz melhor na próxima refeição, sabe? A vida é muito boa, gente, pra gente ficar assim, ó, se encolhendo, se limitando em coisa que é pequena demais, a gente é maior que isso. Vamos parar de ser gigantes, vivendo em casinha de boneca, se encolhendo para caber, se encolhendo para agradar, falando sim para os outros quando a gente está falando não para a gente, para o que a gente quer, para os nossos resultados. Sabe? A vida vai ficar mais gostosa. A vida fica mais gostosa. É gostoso estar na pele de uma mulher como a Laís agora, de falar assim, meu, eu consigo, eu sou incrível, Deus, obrigada pela vida de hoje, porque eu vou fazer esse dia valer a pena, e não porque eu vou ser impecável e eu não vou falhar, mas até se eu errar, isso vai ser usado como um processo de aprendizagem. Tá, por que que eu falhei? Que deu errado? Por que que eu me sabotei? O que que eu pensei? Como é que eu posso fazer melhor depois? Beleza, entendi o recado, vida. Manda a próxima chance aí, porque agora eu já estou pronto para fazer o rolê acontecer. Olha como é mais gostoso viver assim. E aí, do jeitinho que você pega para o emagrecimento, você vai calibrando todas as outras áreas da sua vida e vai ficando cada vez melhor viver. E viver, gente, seja um presente, não um peso. Deus te colocou nessa terra para que você aproveite o presente da vida. Só que não tem como você encarar isso como um presente se você está vivendo com dor, com incômodo, se atropelando, com dificuldade, se ofendendo, sentindo culpa, carregando coisas que não baixando sua energia. Inclusive, alimentos baixam a nossa energia. Você já comeu uma pancada de glúten, de açúcar, de não sei o quê? Meu, depois, barriga fica inchada, até os gases ficam fedidos, você vai se destruindo por dentro, não faz sentido. Aquilo baixa a sua energia. Agora, quando você come comida de verdade, você passa ali uma semana acertando a maior parte das vezes, não é sempre fazer perfeito, mas acertando a maior parte das vezes, fica gostoso. O intestino funciona bem, você fica mais disposta, fica mais alerta, fica mais atenta. Fica mais gostoso estar na sua pele, fica mais gostoso conviver com você. Você ri mais e reclama menos. É bom demais. Então, coloque isso como uma determinação para você, que isso seja uma escolha de vida. E não é sobre fazer perfeito. Ontem de manhã, comi 4 ovos com cebola, com tomate, com couve, ó. Saí de casa, falei, não vou sair de casa com fome. Bati um pratão caprichado. Se você viu meus status lá, meu post lá no Instagram, você vai ver, assim, uma mesa de Carbolândia. Tem esfirra, tem chocolate quente, ó, dá aguinha na boca. Tem uns doces lá, tem um brigadeiro de milho, que eu nunca tinha comido brigadeiro de milho, resolvi comer brigadeiro de milho ontem. Aí eu olhei e fiz assim, cara, vou escolher as melhores opções que tem aqui. Eu podia comer um salgado só de queijo, mas eu vou comer um com carne, vou comer um outro com frango. Ah, eu podia pegar um refrigerante, mas não faz sentido para mim. Deixa eu pegar um chocolate quente com bebida vegetal. Ah, beleza, tem açúcar? Tem, mas, cara, eu tô com vontade de tomar isso aqui. Nutri meu corpo em casa, quando chegou lá, tive paz de comer o que eu queria. Ah, Nil, eu sei, tá no último dia do desafio. Você comeu glúten? Comi, tava bom? Não dá nada. Comi em paz, nutri meu corpo primeiro. Aí, quando foi mais tarde, eu tinha opções de pegar várias opções de sobremesa e pegar outras coisas e pegar um hambúrguer. Eu falei, não, vou pegar uma costela, proteína. Vou pegar uma costela, vou pegar legumes. Tinha a opção de pegar arroz, farofa, não sei o quê. Não, vou pegar legumes na manteiga, vou pegar uma costela, comida de verdade fora de casa. Ah, mas eu vou comer batata frita, porque para mim, costela, tipo, costela, a gente foi no Madeiro, aquelas costelas
tipo, estilo Outback, né, com barbecue e tal. Eu falei, cara, isso aqui tem gostinho de batata frita. Só que eu peguei a porção de batata frita e dividi com o Dan. Fiquei metade, metade, mas peguei uma porção completa de legumes, nem comi até o final. Deu a saciedade? Pode embalar o restante para viagem, a gente vai levar. E tá aqui, ó. Não é aquela coisa de que eu vou comer agora, porque amanhã eu não vou comer mais isso aqui, porque eu vou entrar no desafio. Não. Gente, é tão gostoso viver assim. Aí, tia Inês, a gente tava lá com a tia Duda, né? Aí a tia Inês, que é minha tia também. Ela falou assim, eu quero pegar sobremesa, não sei o quê, porque se eu como fora tem que ter sobremesa. Eu falei, é verdade, né? Gostou da sobremesa. Eu falei, por que eu vou pegar uma sobremesa para mim e para elas, eu já tô satisfeita? Ô, tia Inês, vamos rachar? Vamos. No final, nem rachamos tudo. Eu peguei uma colherzinha lá do petit gâteau, uma colherzinha de sorvete, comi. Aí eu comi, que eu fechei o olho assim, ó. Nossa, Deus, que delícia. Volta o gostinho na minha boca, porque eu comi prestando atenção naquilo. Aí eu comi, eu falei assim, Dan, tá gostoso. Petit gâteau daqui é bom. É bom. Um outro dia que eu tiver com vontade, já sei onde eu vou comer um petit gâteau. Mas porque eu degustei. Porque eu parei para saborear. Eu senti o sabor amarguinho do chocolate. E eu saí de lá com paz de que eu não comi uma sobremesa completa. Ai, Nil, mas não estava combinado de pegar essa colherada de petit gâteau. Ah, meu Deus, gente, que gostoso ser livre. Que gostoso saber que de manhã nutri meu corpo antes de sair de casa, que depois eu comi a minha carbolândia, mas comi em paz, sabendo que aquilo ali não é o que vai atrapalhar a minha vida, não. Tem que ter prazer em comer, mas que o seu prazer não seja só comer, seja companhia, convivência, que depois você crie consciência de que na próxima refeição não é porque você comeu uma carbolândia no almoço que você tem que comer no jantar, porque eu vou terminar de errar no meu dia para amanhã fazer perfeito. Não. É esse tipo de jogo de cintura que você precisa ter com a vida, senão até cuidar de você se torna insuportável. E você pode fazer ser leve. Ficou claro para você? Isso aqui é a forma que eu trabalho. Existem outras formas de fazer o emagrecimento? Existem. Elas funcionam? Funcionam. Elas são sustentáveis? Nem sempre. Existe um monte de fórmula para emagrecer. É você tomar um comprimidinho aqui, é você tomar um remédio ali, é você fazer uma restrição aqui, é fazer uma low carb, é fazer uma cetogênica, fazer keto plant-based, é comida vegetariana, é você abrir mão do açúcar, é abrir mão do glúten, é falar não para tudo que é industrializado. Existem 1000 formas de você emagrecer. Existem 1000 livros falando sobre emagrecer. Eu li muitos deles, estudei muitos, fiz muitos desafios também na internet. E eu vou dizer para você com sinceridade, funciona. Funciona. Só que se for pesado, você não vai dar conta de sustentar. E é muito triste, e só quem teve acima do peso sabe disso. É triste quando você se esforça tanto, você se empenha tanto, você tem resultados, mas você não tem a mente da mulher que sustenta aqueles resultados. Porque você vai perder. E quando você perde, você se sente um fracasso. Você fala, era melhor que eu nem tivesse começado. Então, que para você o processo seja de começo, meio, 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 meio. Não tenha aquele sentimento de que você vai começar a emagrecer, você vai ter resultado e finalmente você vai poder se libertar daquilo. Porque você não precisa se libertar de uma vida que você gosta. E você vai gostar se você aprender a fazer o processo certo, cuidando não só do corpo, mas da mente e das emoções. Você se descobrir, você aumentar a sua confiança em você, você perceber que você é capaz, você sentir na pele o que ela aí sentiu essa semana, não porque ela fez perfeito, mas porque ela se dedicou a fazer o melhor possível e se escutar, se entender no caminho, falar não para a família dela, quando ela sabia que ela tinha que falar sim para ela. Saber que ela podia falhar, ou não fazer tudo certinho, mas que ela podia voltar na próxima. Ela podia celebrar cada resultado. E perceber que no caminho ela se tornou maior do que aquilo que limitava ela antes. Se o seu esquema para emagrecer é só alimentação e você não quer mudar sua mentalidade, seu emocional, a gente não vai combinar, não vai dar match. Porque eu não quero que você tenha só resultado no corpo.
Eu quero que você entenda que você é capaz de manter esse resultado. Quando você cuida da raiz daquilo que te sabota. Sabotadores mentais, o emocional, e você vai tendo as ferramentas para ficar melhor. Por isso que se fizer sentido para você, desafio de 15 dias, a gente está começando hoje, já para entrar no ritmo. Eu vi que algumas de vocês já garantiram a inscrição lá, fico muito feliz de saber que o que eu trouxe aqui fez sentido, e que não só mudou a minha vida e das mulheres que têm contato comigo já, que são minhas mentoradas, as minhas alunas, mas que você também viu sentido nisso. Porque se você viu sentido e você quer um jeito mais leve de fazer, sem alguém colocando regra na sua vida, mas te entregando autonomia para você fazer suas escolhas, e até ter paz de saber que você vai estar com um ser humano aqui conduzindo você no caminho, que também comete os deslizes, também falha, não faço perfeito não, e nem faço questão de parecer que faço perfeito, porque até sustentar isso durante um tempo, estava pesado para mim, me cobrar de que eu tinha que ser impecável, porque eu tinha que dar exemplo para você. Não, cara, eu tô aqui construindo minha vida também. Eu tô igual a vocês, tô construindo minha vida, a diferença é, talvez já tenha estudado mais do que você, e talvez você tenha estudado até mais do que eu em alguns dos assuntos que eu estudo, mas eu tenho aplicado, tenho juntado esse conhecimento, tenho conseguido aplicar na minha vida e tornar leve. Aí como tá leve para mim, e como tá leve acompanhar mulheres que estão querendo mudar a vida, aí eu continuo nessa jornada. E ver resultados como o de vocês aqui, me dá o quentinho no coração de saber que, cara, dá certo. Seguir desse jeito dá certo, não ter que parecer perfeita para você dar certo. Ser um ser humano normal que sai para ir num restaurante, ter paz de comer o que quer e não ficar tomando a cervejinha escondida, porque a gente é triste, viu? Eu vejo cada coisa. Mentores querendo ser incríveis, querendo ser impecáveis, mas sendo ser humanos normais, falhando no meio do caminho, mas querendo esconder aquilo abaixo de 7 chaves para ninguém descobrir e a pessoa não se sentir uma fraude. Eu já carreguei esse peso e hoje eu entendo que não precisa ser assim, não. Se eu tiver que falhar, eu vou falhar e aprender e fazer melhor da próxima vez e continuar estudando e continuar encontrando formas leves de fazer para mostrar para você que sempre tem um caminho mais leve. Então, viva bem, seja feliz e não desperdice seu tempo precioso nessa terra, carregando peso que não é necessário. E um dos pesos mais pesados que eu já carreguei foi de querer ser perfeita. E eu sabia que eu não era, mas eu queria parecer. Então, saber que eu não tenho essa carga, essa responsabilidade, que eu tô aqui. Às vezes, com base nos meus erros, como disse a Ritinha aqui, ó, com base nos meus erros, ajudar você a evitar os seus. Se isso aqui me ajuda e te ajuda a ser mais leve e viver melhor, eu entendo que eu tô fazendo a minha contribuição. Certo? Esse pensamento de aproveitar a companhia me despertou também. Lembro de você falar isso quando eu disse que eu ia sair com meu filho e teria que comer. E hoje eu saio e às vezes só bebo água. Nossa, Deus, gente, é mudança demais, né? Que gostoso. Ó, a Júlia mandou aqui para você, olha isso. Estou no trânsito mais feliz com esse exemplo maravilhoso. Sejam luz, gente. Sejam inspiração na vida das pessoas. O que você quer contar para as pessoas que você ama daqui a 15 dias sobre quem você se tornou? E eu entendi, até para a gente ir concluindo esse encontro aqui, que superou as minhas expectativas, eu estou terminando muito com uma paz, assim, muito grande. Eu entendi que a gente é como se estivesse escrevendo um livro. Imagina um livro aí, mas é um livro da sua história. Qual que seria o tema desse livro? Qual que seria a capa? Que título que teria nesse livro aí? Já parou para pensar? Você está escrevendo um livro, é um livro da história da sua vida. Às vezes tem episódios que aconteceram que machucaram a gente e que a gente fica reescrevendo páginas e páginas falando sobre aquilo ali. Às vezes a gente fica dando espaço na nossa vida para histórias e para pessoas que foram lá atrás, mas até hoje a gente fica contando essa história de novo. É como se você tivesse, em vez de escrever uma nova página,
só copiando e colando na página seguinte e preenchendo o seu livro com aquelas coisas que você não quer mais. Às vezes você tinha comportamentos lá atrás de comer escondido, de comer por compulsão, de comer com o pensamento de que você tem que aproveitar, porque pode ser que você não tenha mais aquilo. Acontecia muito comigo em festa. Às vezes eu ia para casamento e tal, saía de casa sem comer, falando assim, não vou aproveitar lá. Aí lá, ó, descia a lenha, saía de lá assim, ó, estufada e com um monte de doce dentro da bolsa, me sentindo na vantagem ainda, tipo assim, cara, tá vendo? Ainda bem que eu vim com bolsa, porque eu posso levar as coisas para casa. E eu escrevi isso na minha história lá atrás, mas faz sentido eu continuar escrevendo isso nas páginas que estão em branco, onde eu posso escrever o que eu quiser? Porque escrever aquilo lá atrás me entregou aqueles resultados que eu tinha. Eu era uma pessoa triste, infeliz, escassa, achando que eu tinha que aproveitar aquelas oportunidades de comer na minha vida, porque eu nunca mais ia lidar com aquilo, eu nunca mais ia ter aquela chance. Só que outras chances chegavam e eu novamente tinha aquele comportamento. Aquela coisa de ir numa festinha e sair de lá com uns potes plásticos, tupperware cheio, ia com ele cheio e voltava mais cheio ainda, das sobras da festa. Não, tem que levar um pedacinho disso, aí chegava em casa com vocês estão rindo, é porque vocês se identificam, né? Vocês são sem vergonha também, viu? Vai, vamos mudar essa realidade, para de escrever essa história lá na frente. Chegava com umas reviradas de bolo, o bolo de chocolate caindo por cima do bolo de coco, e aquele negócio ficava com a pasta dentro daquele pote, e ainda me sentindo na vantagem, porque ó, o povo que foi embora mais cedo nem pôde levar a quentinha embora para casa. Lia, tá rindo, né? Se a gente ri é porque tem história, né? Mas eu fazia isso. Aí hoje saber que eu posso chegar num lugar, desfrutar da companhia das pessoas, ter paz de sentar e comer aquilo que eu gosto assim, ó, igual o petit gâteau de ontem, assim, ó, saboreando. Mas é justamente por eu saborear que eu entendo que eu não preciso comer tudo, porque eu já senti o sabor daquilo, eu degustei, e que eu posso fazer um outro dia, eu tenho a oportunidade de ir um outro dia no Madeiro, se eu quiser, e pedir essa sobremesa de novo. Eu não preciso comer ali como se eu nunca mais fosse voltar. Tirar o pensamento da escassez e abrir espaço para abundância. A gente falou, eu já fui em lugares apenas pela comida. Eu também. Tanto que quando falava assim, mas a gente falou de ir para qualquer lugar, vamos levar o quê? Mas vai ter o quê para comer? Para mim tem que ser lugar, tem que ter um lugar para sentar e comida, porque senão não vou. Cara, cadê as pessoas? Cadê você estar ali para trocar uma ideia, para trocar um papo, para falar de coisa boa? Porque realmente, se o ambiente, as pessoas não falam de coisa boa, alguma coisa boa tem que preencher, que é a comida. Então, o problema não é comer, o problema é o ambiente, às vezes, que você está. Onde as pessoas são negativas, só fala coisa negativa, só fala coisa pesada, só fala mal da vida dos outros. Eu não me coloco mais nesse ambiente. Aí a vida para de ser amarga e você fica tentando enfiar coisa doce para dar uma equilibrada nas coisas, sabia? Às vezes você tem uma vontade muito grande de comer doce porque a vida tá amarga. Então a única parte doce da sua vida é a comida. E aí, por estar muito amargo, você come o doce naquele momento ali, te dá uma satisfação. Mas depois a amargura volta. Então, quando a vida começa a ficar doce, você não precisa de comida para tapar o buraco. Tá fazendo sentido para você? Quando a vida te preenche, quando a vida te satisfaz, você não precisa mais de comida para isso. Significa que você não vai comer? Não, lembra de mim ontem, assim, ó, degustando petit gâteau, tomando chocolate quente, assim, ai, que delícia comer isso, que delícia beber isso, muito obrigada, Deus. Eu como rezando, gente, agradecendo. Só que a minha vida não se resume mais a isso como era antes, porque eu entendo que agora eu posso escrever as novas páginas da minha história com um jeito diferente, mais gostoso de fazer, e não sendo um repeteco, é como se eu estivesse imprimindo aquela página, passando cola e colando a página nova. Uma repetição chata da mesma coisa que vai me entregar os mesmos resultados, não faz mais sentido. A minha vida é maior do que isso, a sua também é. Nesse livro, qual que vai ser a história que quando tiver o último capítulo e que esse livro for concluído, que história você vai querer ter deixado sobre você?
Que história você vai querer ter deixado no meio da sua escrita, onde outras pessoas entraram? Que pessoas que vão fazer parte da sua história, que você vai deixar registrado lá nesse livro? O dia que esse livro fechar, o dia que esse livro terminar, que vai ser o dia que você vai ter cumprido o que você veio fazer aqui nessa terra. Que história que você vai ter escrito? Qual vai ser o tema do seu livro? Uma repetição sem fim da guerra com a balança? Cara, que pequeno isso. Tipo, sendo você uma pessoa ímpar, irrepetível e incrível, será que vai fazer sentido você ficar guerreando até o final da vida com várias páginas do seu livro falando a mesma coisa? Você tá guerreando com a balança até o fim da vida? Ou às vezes que você morreu porque você não deu conta de vencer essa guerra? Você entende que a vida é extraordinária demais para você ficar repetindo capítulo velho? Sendo que hoje é um capítulo branquinho na sua história. A página tá branca. Você já começou a preencher talvez de um jeito diferente. Talvez tenha vindo pensamento na sua mente com esse papo que a Laís trouxe, com o que eu falei aqui, que talvez antes você não tinha processado. Escreve sobre isso aí, decide que o seu capítulo de hoje vai ser baseado nisso aí. É como se você estivesse registrando um novo capítulo, e aí nesse capítulo aqui você começou as primeiras linhas, porque são as primeiras horas do dia com essa história, com essa decisão, com a sua declaração da mulher leve. Não é gostoso você olhar a vida com esse olhar? Ao invés dela ser um Ctrl+C, Ctrl+V de coisa velha, de briga velha. Tem pessoas, escreve o que eu tô te falando, e escreve até literalmente, se for o caso, fizer sentido para você. Tem pessoas que não merecem nenhuma linha na história da sua vida, e às vezes você está entregando para essa pessoa um capítulo inteiro. Tem pessoa que te fez o mal há 5 anos, e até hoje, quando você fala o nome da pessoa, te estremece. Você tá revivendo ali, ó, escrevendo de novo o nome da pessoa. Cara, se o nome da pessoa lá atrás não te fez bem, por que você tá trazendo de novo lá, ó, o peso da história? E por que eu tô te falando isso? Porque às vezes, inconscientemente, você busca por comida, você busca por um doce, porque tem um sentimento te incomodando de anos. Você tá se sabotando durante anos. Durante anos você está se inflamando, durante anos você está comendo compulsivamente, durante anos você está tentando lidar com a comida com o sentimento de alguém que te trouxe um peso lá atrás. Sabia? E isso é grave, gente. Sabia que tem mulheres que passaram por abuso lá atrás e que até hoje comem e ficam maiores para não serem atraentes, porque lá atrás ela sofreu um abuso. Ela está trazendo o nome do abusador cada dia nas escolhas que ela faz. Se aquela pessoa te fez mal, você não precisa ressignificar, você precisa parar de dar utilidade para aquilo. Fala, cara, esse ser humano me fez mal, mas ele não vai continuar me fazendo mal, porque hoje está no meu poder fazer uma escolha diferente e não permitir mais que o mal que ele me fez lá atrás continue me fazendo mal hoje. E é claro que não é só um passe de mágica, tem todo um processo terapêutico para a gente fazer isso. No caso de mulheres que sofreram abuso, no programa Mulher Leve, eu busco um protocolo somente para lidar com isso. Mas você precisa parar de colocar o nome da pessoa que te fez mal como gatilho, mesmo que inconsciente, para cada decisão que você vai fazer hoje. Às vezes você lembra de uma amiga que foi uma traíra com você. E aí, toda vez que você lembra dela, aquilo te causa um mal-estar. Pode avaliar até o final do dia, se você não resolver aquilo no seu coração, você vai comer alguma coisa. Não é de propósito, é inconsciente. Se a vida tá amarga, você vai caçar alguma coisa que te dê prazer. E às vezes vocês estão escrevendo nos novos capítulos em branco da vida de vocês uma repetição da história passada. Não façam mais isso. Só que mudar isso não é só assim, entendi então, Nil. Então, a partir de agora, eu vou mudar. Estrelinhas. Não, é um processo. Se você não tiver num ambiente que te lembre isso, se você não tiver tendo estímulo para você poder fazer essa mudança, se você não tiver ferramentas certas para você fazer isso, aí, essa informação que eu acabei de te entregar, que talvez para você tenha feito muito sentido,
vai ser mais uma informação e talvez mais um peso na sua vida, sabe por quê? Porque agora você vai saber, fez sentido para você, mas você ainda não vai ter a força, e eu não falo nem força, muitas vezes é a ferramenta, o estímulo, o apoio para você conseguir dar conta de cumprir com isso na sua vida. Então, o último recado que eu tenho para dar é: não seja irresponsável com a vida mais preciosa que você tem. Não seja irresponsável. Se valorize todos os dias, quando você estiver escrevendo o capítulo daquele dia, e lembra que cada dia que encerra, finalizou o capítulo, abre um capítulo em branco. Você pode e deve fazer diferente. E o diferente é combinando com a vida que você disse que quer. Por isso que o primeiro exercício do nosso desafio foi: o que você quer? Por que você quer? Ah, eu quero emagrecer. Por quê? Será que é para provar para fulano que você dá conta? Ou você trazendo o nome da pessoa de novo para o livro da história, da sua vida de hoje? É para esfregar na cara de Beltrana que riu de mim? É deixar claro para a família do meu marido de que eu sou bonitona, mas eu consigo? Se isso aí é o seu motivo, você está trazendo algo bom, mas carregado com peso ruim, não vai muito longe. Agora, quando você vai fazer porque você é ímpar, você é irrepetível, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa luminosa, e você vai provar através das escolhas que você faz hoje, porque uma mulher leve sabe fazer boas escolhas. Não escolhas perfeitas, mas faz boas escolhas. Quando você se escolhe, aí você está reescrevendo uma página linda nesse livro, que quando chegar no final, espero que não seja um final de repetição constante daquilo que te fez mal, mas que seja um processo de evolução, que você possa olhar para a sua vida e falar assim: cara, há um ano eu fazia isso e era um problemão. Hoje eu dou conta de ser maior do que aquilo que me limita. E amanhã eu vou ser um pouquinho melhor. E daqui a uma semana, quando eu olhar, para quem vai participar do desafio de 15 dias, daqui a 15 dias, quando eu olhar para a minha vida, eu vou perceber que eu evolui mais um pouquinho. E que talvez aquelas repetições que eu fazia já diminuíram. Não é que vai eliminar, às vezes já vai diminuir, e vai diminuir, e vai diminuir, e daqui a 6 meses talvez você não se reconheça. Essa é o compromisso. Esse é o compromisso que eu tenho comigo todos os dias. Que daqui a 6 meses, eu olho para trás e falo: cara, eu nem reconheço a Nil daquela época ali. Mas eu agradeço a Nil daquela época porque foi ela que me trouxe até aqui. Se torne maior, se torne leve. A vida pode ser leve. Só que ela é uma escolha. Deixa o peso para trás e carrega as escolhas que fazem sentido para a vida que você quer construir. Beleza? Fez sentido para vocês o nosso papo de hoje? Espero que tenha sido um despertar bom para uma segunda-feira, que te incentive a fazer o seu melhor. Se você ainda não está no desafio de 15 dias, faça a sua inscrição, o grupo já está disponível. Ai, que linda, demais! Eu fiquei muito feliz de receber. A Rafa me encaminhou agora de manhã os resultados de muitas de vocês, inclusive vi o seu na íntegra, Laís, parabéns, vi lá o seu depoimento, fiquei muito orgulhosa, nossa, Deus, que gostoso. Thelma eu vi que mandou também, Júlia mandou para mim. Foi muito bom, viu, gente? De verdade, estar com vocês durante esses dias. Eu também evolui muito em relação ao que eu estava há 6 dias atrás, há 7 dias atrás. Então, eu agradeço muito a vocês por me estimularem, e eu agradeço muito a mim por eu escolher estar nesse ambiente. Eu falo que até do programa Mulher Leve, Tamandô, estou no desafio, mas com trabalho essa semana, na parte da manhã, não tem problema. Não tem problema, porque a gente vai fazer dar certo. Eu falo que até do programa Mulher Leve, que é o meu programa de acompanhamento individual para mulheres que não querem perder tempo e querem acelerar, resolver logo as pontinhas soltas do processo delas, é o meu chuchuzinho. O programa Mulher Leve, assim, de tudo que eu fiz até hoje, é o que mais aquece meu coração, porque é onde eu vejo as mulheres tendo resultados mais rápido e mais profundos. Eu sou a principal aluna do programa Mulher Leve, porque cada vez que eu estudo um conteúdo para poder simplificar e passar para elas,
eu também coloco aquilo em prática na minha vida e aquilo me acelera. Então, cada vez que eu atendo mais mulheres, eu vou criando mais inteligência para poder acelerar o meu próprio processo de evolução. O que eu falo que eu atendo outras mulheres, mas eu sou uma das principais beneficiadas. A mulher vai fazer o processo, ela vai ter resultados, mas eu só de acompanhar, ter que me desenvolver para poder desenvolvê-la, isso também me acelera muito. Então, que vocês estejam nesse tipo de ambiente acelerador para vocês. Que o convívio com outro ser humano seja para te melhorar, para te estimular, que você entregue para o outro, mas que você também se melhore a partir daquilo. É o principal incentivo que eu tenho para dar para vocês. E para quem vai estar no desafio de 15 dias, eu agradeço muito, porque você vai ter os seus resultados e eu vou continuar tendo os meus, porque eu vou estar nesse ambiente que vai me ajudar a não parar, a lembrar para mim todos os dias do porquê que eu comecei. Beleza? O resultado de vocês, para a pessoa que é obcecada por resultados, o resultado de vocês é um estímulo para eu continuar fazendo o meu melhor aqui também. Agradeço muito, de todo o coração. Vou, para quem está no desafio de 15 dias, um último recadinho, tá? E antes de eu passar a premiação, não esqueci. Eu vou aqui abrir rapidinho só a plataforma para vocês darem uma olhada. Quando você entra no desafio de 15 dias, finaliza lá a sua inscrição naquele link que eu encaminhei lá no grupo. Assim que você finaliza a sua inscrição, você vai ter acesso ao desafio. Eu vou compartilhar a tela, porque tem uma parte importante que eu quero que todas vocês saibam, tá? Aqui, ó. Turma, área de membros. É essa carinha aqui, ó. Assim que você entra no desafio, você já recebe acesso automático. E aí eu preciso que vocês façam isso aqui, tá? Ó. Tá vendo que aqui tem o Portal da Mulher Leve? Vai compartilhar a telinha aí com vocês. Portal da Mulher Leve. Tem essa trilha de 30 dias, vocês vão ver que vai estar fechada, tá? Não vai estar assim, porque esse aqui só é liberado para quem já é minha aluna da comunidade Mulheres Leves e as alunas do programa Mulher Leve. A comunidade é uma mentoria em grupo. O programa Mulher Leve é um acompanhamento individual. Essa é a principal diferença. Aí aqui tem o material dos 8 sabotadores, tem aulas completas de cada sabotador, e aí você vai ver que vai ter esse aqui disponível, ó. Desafio Magre Leve. É aqui que você precisa entrar. O que eu já vou pedir para você fazer agora, porque o nosso desafio já começou, a gente já emendou um no outro. Você vai baixar o guia do desafio aqui, porque aqui tem instruções diferenciadas para a primeira semana e para a segunda semana, tá? A primeira semana é uma semana ativadora do metabolismo, então a gente vai usar alimentos que vão acelerar mais o metabolismo, a gente vai ter um ajuste maior da alimentação, e na segunda semana a gente vai fazer o protocolo do jejum noturno do jeito certo, porque não é só ficar sem comer, tem estratégia do que você vai comer na janela alimentar, como vai ser a sua última refeição, os horários, tudo certinho, a gente vai ter, vocês vão passar por orientações, tá? Eu preciso que vocês, que já entraram no desafio de 15 dias, assistam esse vídeo aqui hoje, isso aqui vai ser a tarefinha de vocês. E amanhã, a gente vai se encontrar amanhã, 8 horas da manhã, ao vivo, porque eu tenho instruções diferentes de todos os outros desafios que eu já fiz e que eu quero passar para vocês, tá bom? Para a gente fazer essa semana ser incrível. Porque aí você fazendo uma boa semana bem, a gente faz uma segunda semana extraordinária. Então, qual que é a sua tarefa de hoje no desafio de 15 dias? Você vai assistir esses 2 vídeos aqui, não pule esse vídeo e os pilares que aceleram o emagrecimento, e eu recomendo fortemente que você bote o fone de ouvido e à noite, enquanto você estiver lavando louça, organizando as coisas em casa, você assista essa aula 1 aqui, como emagrecer até 5 quilos em uma semana, beleza? Assista esse conteúdo aqui, então vão ser esses 3 primeiros vídeos e baixe o material. E amanhã de manhã, a gente vai se ver na aula. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ah, não, peraí. Ah, doida. Eu ia parar de gravar. Aí amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, aí a gente vai se ver, tá bom? Vai ter um novo grupo, já tem, na verdade, um novo grupo do desafio de 15 dias. Então, se você se inscreveu no grupo do desafio de 15 dias, já entra no novo grupo, porque amanhã de manhã vai ser um link diferente das aulas para a gente estarmos juntas ao vivo, tá bom?
Premiação. Eu fiquei muito feliz de receber os resultados de vocês. Último recadinho, tá, gente? Por favor, antes de eu falar da premiação, para a gente fechar aqui o nosso encontro. Se você ainda não preencheu a pesquisa sobre como foi esse desafio, eu preciso muito que você preencha. Nil, que pesquisa? Vou encaminhar agora o link para você. Você clica nele, você preenche para mim. De verdade, é a forma de você retribuir toda a entrega que eu fiz aqui. Porque se eu não souber como o desafio foi para você, se ele foi bom, o que você gostou, para você ter noção, ó, tem mais de quase 100 mulheres lá no grupo. Tem mais ou menos umas 100 mulheres. Só tem 11 respostas na pesquisa. Aí eu falo, gente, por que essas mulheradas não estão querendo me ajudar? O que está acontecendo na nossa relação? Ó, eu vou mandar agora no chat aqui, e eu vou mandar lá no grupo também, tá? Por favor, responde a pesquisa para mim. Essa pesquisa aqui é para eu conseguir entender como é que foi o desafio para você. Não é muita coisa para você preencher, tá? Não passei uma pesquisa com 500 mil informações. Ó, você vê como é rapidinho para você preencher. Você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp, ó, qual o nível de importância do grupo de interação, você gostou do checklist, vai colocar sua nota. Gostou da premiação? Gostou do guia? As aulas ao vivo, pode escolher mais de uma opção. Eu quero saber, eu quero te escutar. A aula ao vivo te ajudou, não te ajudou? Você assistiu, não assistiu? O seu momento para você passar um feedback geral do desafio e o que você perguntaria se você tivesse a oportunidade de ter um café comigo. Só isso. Se você coloca essas informações, me ajuda até eu conseguir entender como é que eu faço melhor para poder te ajudar mais da próxima vez. Agora, se você não me passa informação nenhuma, como é que eu faço? Então, você preenche lá? Vamos entrar num compromisso com a tia que você vai preencher? Por favor. A Cláudia já mandou um joinha, estou confiando em vocês, tá? Preenche lá. E no final, você ainda ganha um presente. Quando você terminar de preencher, você tem o guia de 3, como você vencer, neutralizar 3 sabotadores. O esquivo, o hiperprestativo e o perfeccionismo. Eu ainda te dei um presente para você poder me ajudar. Mas se o presente não te motivou, eu venho aqui pedindo encarecidamente, pelo amor de Deus, preencha a pesquisa. Beleza? Porque às vezes você fala, não, eu não quero um presente, eu quero só te ajudar. Tá bom, então, por favor, me ajuda. Você preenche lá, não sei se você preencheu já, Thaisa, mas preenche lá para mim. Beleza? Então, vocês preenchem, tá? Gente, sobre a premiação, eu busco ser uma pessoa muito justa. E por justiça, eu não acho que se faça sentido eu premiar somente a mulher que mais emagreceu. Porque talvez a mulher que mais emagreceu, ela estava no momento da jornada dela. A Thaís, por exemplo, a Laís falou aqui, ó, emagreci 1,750 kg, isso foi fantástico, foi maravilhoso na minha vida, porque, gente, eu não conseguia nem emagrecer, às vezes, 200 gramas. Às vezes eu me esforçava, não chegava a lugar nenhum, então isso foi um resultado extraordinário para mim, em fazer isso em 6 dias, 7 dias. Cara, como eu vou falar que essa mulher merece menos do que alguém que emagreceu, como a Júlia, que emagreceu quase 5 quilos? Não é sobre quem emagrece mais, é sobre quem está engajado, quem está ali fazendo o processo, quem participou no grupo. Eu acompanhei todas as mensagens de vocês. Então, aqui, eu queria muito premiar todo mundo. Vocês sabem que, meu coração, meu Deus do céu, é gigante. Eu quero muito que todas vocês tenham formas de continuar acelerando. Mas, quais eram os requisitos para conseguir participar da premiação? Tinha que mandar fotinho de antes e depois. Ai, que linda, a Thelma mandou. Tenho roupas que nem entravam, que estão me servindo. Oh, coisa boa! Então, o que eu levei em conta? A mulher fez o checklist todos os dias? Beleza. Ela mandou o checklist para a Rafa? Fechou. Essa mulher tirou fotinho do marco zero, fotinho de antes e depois, fotinho da balança, fotinho da roupa-alvo? Fez. Então, beleza. Ela fez o checklist, significa que ela viveu os dias do desafio, e ela também teve o marco zero, ela fez aquilo que eu pedi para ela comparar o antes e depois. E ela escreveu um depoimento de como foi o desafio para ela, por que valeu a pena estar aqui? Beleza. Então, esses foram os 3 requisitos. Era só isso. Nil, eu fiz o desafio, me empenhei. Mas você fez esse processo? Que isso era um requisito para participar da premiação.
Para todas que mandaram as informações, eu mesma vi na íntegra. Eu abri o WhatsApp junto com a Rafa e a gente foi olhando mulher a mulher. Mulher para mulher. Marisa! Meu Deus, CDH, né? Mas voltando. Eu fiquei muito feliz mesmo, de perceber o empenho de vocês. E eu fiquei feliz de ver que vocês têm resultados naquilo que eu ensino e que o resultado é leve, não é pesado. Mas premiando as 3 mulheres aí que eu sinto que pelos resultados, por ter mandado feedback, eu sinto que vale a pena entregar um pouco mais para que essas mulheres avancem um pouco mais. Qual que era a premiação? Primeiro lugar, a mulher ia receber o desafio de 15 dias, mais uma consultoria comigo, e o guia com mais de 70 receitas que eu já fiz e que eu testei e aprovei, para facilitar e trazer uma graça maior para o emagrecimento. Então, esses 3 prêmios para a primeira mulher. Segundo melhor resultado, uma sessão de consultoria individual comigo e o guia. E nessa sessão de consultoria, a gente pode tratar do que a mulher quer para aquilo que vai acelerar o processo dela. E o terceiro lugar, uma sessão diagnóstico para a gente identificar o sabotador dela. Porque se são 8 sabotadores e ela sabe qual é o principal dela e o segundo que mais pega, aí eu entrego já até algumas ferramentas para ela começar a trabalhar esses sabotadores, certo? É diferente de uma sessão terapêutica, é uma sessão diagnóstico de sabotadores, mas já é uma forma de acelerar o processo dessa mulher. Terceiro lugar, que eu fico muito, muito feliz de perceber que a gente vai fazer esse trabalho mais juntas aí, é a Laís. Laís, parabéns, você merece, não pare. Deu para ver pelo seu depoimento hoje o quanto você se empenhou. E ter esse diagnóstico atualizado dos seus sabotadores, mais ferramentas práticas para você trabalhar com eles. Então, eu vou montar um protocolo para você seguir, para você começar a trabalhar esses sabotadores ainda mais fervorosamente, para que você consiga acelerar ainda mais seus resultados. Então, parabéns, você merece, não pare. Eu vou ficar muito feliz de eu mesma não só fazer o seu diagnóstico, mas montar um protocolo para você poder seguir, tá bom? A gente vai acelerar ainda mais seus resultados. O segundo lugar, Thelma, parabéns. Eu fico muito, muito feliz. Deu para ver a sua postura no grupo. Você mandou as informações lá para Rafa, mandou seus resultados, estava aqui ao vivo nas aulas, eu fiquei extremamente feliz. Gente, tá um monte de negocinho aqui, tá muito legal, continua mandando esses negocinhos de festa, que tá muito bacana. Eu fiquei, assim, entusiasmada demais com o resultado da Thelma. A Thelma, no início, estava até assim, meio, poxa, me esforcei tanto, foi 200 gramas aqui, foi um pouquinho que eu emagreci, e só pelo fato dela ter persistido, ela teve um resultado fantástico. Aí, quanto foi no final na balança, Thelma? Manda aí pra gente no direct aí para nós. Mas a Thelma teve um resultado muito legal, e foi a pessoa, 1,5 kg, e foi a pessoa que mais economizou nesse desafio, viu? Porque só o dia do churrasco ia ser 250 pau ali, ó, que ela ia pagar para se sabotar, e no final fez o processo funcionar, evitou várias passeadinhas no mercado, que ia deixar a grana lá, e ainda ia atrapalhar os resultados dela. E sabe o que é mais legal? A Thelma garantiu a inscrição nela do desafio de 15 dias. Então, ela já teria uma consultoria comigo, mas ela ganhou uma segunda. Então, o que poderia acelerar o processo dela, agora vai acelerar 2 vezes mais, porque ela vai ter mais um encontro comigo para a gente poder trabalhar raízes terapêuticas para poder acelerar o emagrecimento e a vida mais leve dela. Então, Thelma, parabéns pelo seu resultado, tá? E parabéns pela sua premiação. E o primeiro lugar que vai receber a inscrição lá no desafio de 15 dias e mais uma consultoria comigo, além do guia, vai para a Júlia. Júlia, parabéns, você merece e não pare. Eu fiquei muito feliz de ver o seu resultado, de ver seu empenho, de ver o quanto você estava engajada, que você mandava lá todos os dias o seu checklist no grupo, que você encaminhou as informações do quanto você emagreceu. A Júlia emagreceu quase 5 quilos nesse período do desafio. Obrigada, poxa, eu não imaginava mesmo. Pois é, eu fico muito feliz, gente, de honrar as pessoas que estão se empenhando. E se você vai estar comigo no desafio de 15 dias, se prepara, porque eu estou preparando algo muito legal para você por lá, tá bom? E se você ainda não está inscrita no desafio de 15 dias, garanta a sua vaga, que vai ficar muito legal a gente fazer
esse engajamento desse desafio durante esse período a mais, tá bom? Fico feliz de saber que vocês gostaram aí, muito feliz. Esse presente me motiva muito mais. Vai ser sensacional. A Thelma colocou, verdade. Foi no mercado só para comprar sabão e amaciante para lavar roupa que estava guardada e que agora vai começar a usar. Arrasou. Meninas, muito obrigada pela confiança, pelo carinho, pelo engajamento de vocês, do fundo do coração. Ai, que linda, você honra todo mundo, independente de premiação. Eu fico muito feliz de perceber que, de alguma forma, eu consigo entregar luz para vocês e revelar a luz que existe em vocês. Gente, existe muita luz dentro de vocês, existe muita luz, mas muitas vezes essa luz fica escondidinha diante de tanta dificuldade, tanto trauma, tanta coisa que vocês vão colocando em cima de vocês. Vamos, é como se vocês estivessem desembalando, sabe, essa lamparina que tá ali, ó, abafadinha, deixa essa luz expressar. Só que não tem como essa luz, Jesus não falou, sejam a luz do mundo? Vocês têm a luz dentro de vocês, deixa essa luz brilhar. Deixa essa luz brilhar. E essa luz não tem como brilhar enquanto vocês estiverem encraquelados de um monte de coisa pesada. Então, vamos tornar a vida leve. E eu vou ficar muito feliz em apoiar vocês nesse processo durante esses próximos 15 dias no desafio Magra e Leve, tá bom? Tanto que o desafio não é magrinha nas férias, é magra e leve. Porque a gente vai fazer esse trem ser leve para você poder sustentar mais tempo. Beleza? Honrem a vida de vocês, estejam comigo no desafio de 15 dias para a gente dar continuidade a isso. Eu quero muito que você responda lá a pesquisa, tá? Por favor, eu tenho que soltar lágrimas aqui para você preencher? Preencha, que eu quero te escutar, eu quero saber como é que eu posso te ajudar ainda mais, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e vamos fazer uma excelente semana. Quem tá no desafio de 15 dias já sabe que tem lição de casa, amanhã a gente se vê às 8 horas da manhã. Beijo, tchau!